testemunhas do amor no coração do mundo, entre os povos de América, filhos de Maria, entre os povos de América. Olá, sou a irmã Jaqueline Vasquez, hondureña, faço parte do Instituto das Oblatas do Coração de Jesus, fundada por Luisa Teresa de Montañac, que estamos celebrando 200 anos de seu nascimento, um tempo para aprofundar mais na nossa espiritualidade, nosso carisma e fortalecer a nossa unidade no Instituto. As Irmãs Oblatas, estamos aqui em Buriticupu desde 2012. Chegaram as primeiras no dia 5 de maio de 2012, chamadas pelo Dom Xavier, bispo da Diocese de Viana. As irmãs primeiras que trabalharam aqui, a irmã Sofia Cáceres, Guadalupe Dias, salvadorenhas, irmã Viviane francesa e a irmã Zélia portuguesa. Estamos em alguns países em 3 continentes, África, Europa e América. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Luisa Teresa. Tu nos chamas, ó Senhor, a deixar tudo pela cruz, amaste e serviste na oração, com um povo que busca sua liberação. Sou Angelina Cirilo, sou do Nordeste do Brasil e apresento-lhes um pouco sobre a história da nossa fundadora Luisa Teresa de Montañac. Luisa Teresa nasceu em Havre, na França, fica perto de Paris, no dia 14 de maio de 1820, a quinta dos 6 filhos do casal Raimundo de Montañac e Ana de Raffan. Um casal fervoroso que transmitiu a seus filhos esta verdade, esses valores. Luisa Teresa, então, nasceu e cresceu numa família nobre, profundamente cristã e unida. Em 1827, quando ela tinha apenas 7 anos, Luisa Teresa, no convento das Fiéis Companheiras de Jesus, foi contemplar o presépio e lá, nessa contemplação, sentiu um profundo amor por aquele mistério de um Deus menino, pobre e sofredor. Em 1828, Luisa Teresa foi enviada a um pensionato para iniciar a sua educação. E lá, Luisa Teresa não se adaptou à estrutura daquele lugar e retorna à família. Sua mãe, Ana, então, confia aos cuidados da sua tia e madrinha, Madame de Raffan. E, a partir de então, Luisa Teresa recebe as orientações e a educação por esta sua tia, fervorosa, uma mulher profundamente comprometida com a realidade do seu tempo. E dá para Luisa Teresa uma formação tanto espiritual como doutrinária. Luisa Teresa, aos 13 anos, passa por uma experiência muito profunda que marcou toda a sua vida, que é a sua primeira comunhão. Ela faz esse encontro com Jesus na Eucaristia e este encontro lhe fez perceber que toda a sua vida ela esteve sobre a proteção divina. Luisa Teresa era uma jovem entusiasta, apaixonada pela vida do seu tempo e por isso, envolvida por toda a realidade que estava vivendo, a questão da devoção do coração de Jesus, ela também sentiu profundamente o desejo de fazer os votos ao coração de Jesus, também influenciada por esta tia que era muito devota ao coração de Jesus. Nesse sentido, no dia 8 de setembro de 1843, Luisa Teresa faz os votos ao coração de Jesus. Sua tia, Madame de Raffan, ela
preocupada, né, com a realidade do seu tempo, o grande materialismo, a indiferença religiosa, o individualismo que estava adentrando o seio familiar, e também com esse desejo de divulgar mais sobre a devoção ao coração de Jesus, ela empreende um projeto, né, chamando umas mulheres do seu tempo, as mulheres influentes, para formar uma associação para que estas mulheres pudessem expandir a devoção ao coração de Jesus. E justamente nesse projeto ela envolve Luísa Teresa, que muito feliz, né, se dedica também juntamente com a sua tia nesse projeto. E é interessante a gente ver que 2 anos depois desse empreendimento, desse projeto, a tia de Luísa Teresa veio a falecer em 1845. E Luísa Teresa, que tinha um grande sonho de entrar no Carmelo, ela foi aconselhada pelo seu diretor espiritual para não seguir, né, este seu intuito, esse seu desejo, e assumir esse projeto da tia. Então Luísa Teresa abdica desse sonho de entrar no Carmelo e assume com firmeza esse projeto da tia de fazer com que o coração de Jesus se tornasse cada vez mais conhecido. E com isso, Luísa Teresa foi crescendo, foi se desenvolvendo e empreendendo muitas coisas a favor desse projeto, né? Dedicando toda a sua vida para que esse projeto não viesse a morrer, mas pudesse crescer cada vez mais. Em 1848, depois de todo esse acontecimento, Luísa Teresa vai morar em Molisson, onde viveu a maior parte de sua vida e se lança no incansável apostolado. Ela funda orfanatos, se compromete também com o movimento das filhas de Maria, organiza a catequese para as crianças pobres e funda a obra das igrejas pobres. Estabelece a adoração reparadora e entre os anos de 1862 a 1864, ela se dedica na construção da obra de uma capela dedicada ao amor ao coração de Jesus. Mais à frente, Luísa Teresa vai criar também uma outra obra muito importante, que é a obra dos Samuéis, que seria uma formação dada para os jovens no seminário menor. É importante ressaltar um marco importante na vida de Luísa Teresa, que em 1854, quando ela tinha 34 anos, ela foi acometida de uma enfermidade. Essa enfermidade durou toda a sua vida e, consequentemente, veio a levá-la à morte mais à frente. E é interessante a gente pensar que mesmo ela com todo esse problema de doença, era um problema ósseo, que ela teve que passar muito tempo na camada, e mesmo assim ela não deixou de empreender, né, de viver o projeto de Deus que o coração de Jesus havia confiado para ela. E assim, Luísa Teresa, em 1874, nasce o Instituto das Oblatas do Coração de Jesus. E nesse mesmo ano é aprovado as regras do Instituto. Em 1875, no ano seguinte, Luísa Teresa ela foi nomeada secretária-geral do Apostolado da Oração. E em 1880, ela foi eleita superiora geral do Instituto e incansavelmente trabalhou para que as constituições do Instituto pudessem ser redigidas. Depois de muitas complicações em relação à enfermidade que ela apresentava, ela veio, infelizmente, a falecer no dia 27 de junho de 1885, aos 65 anos de idade. E no dia 4 de novembro
de 1990, o Papa São João Paulo II a beatificou em Roma, que também é um marco importante para o nosso instituto. E então nesse momento eu passo a palavra para a nossa irmã Maria de Lourdes, que vai nos falar um pouco sobre o carisma e a espiritualidade desse Instituto Oblatas do Coração de Jesus. A sociedade te pergunta, Senhor, onde estás? E o teu coração responde que está na justiça e na solidariedade. Sou Maria de Lourdes, venho de Portugal e faço parte da Congregação das Oblatas do Coração de Jesus, deste Instituto. Estou aqui agora para falar sobre o carisma e a espiritualidade do nosso Instituto. Acabamos de ouvir a história da fundadora, que já sabíamos que faz 200 anos do seu nascimento, e agora o que é que isso tem a ver com a atualidade de hoje, 200 anos mais tarde? O tempo que ela viveu, com 200 anos de diferença, a nível religioso não era muito diferente do que vivemos hoje. Muita indiferença religiosa, muito materialismo, e ela viveu numa época em que a industrialização começava a ganhar terreno, uma classe operária surgia e crescia sem a presença de Deus nas suas vidas. E isso foi um chamamento, uma interpelação para ela. E foi assim que, depois de tudo aquilo que nós já fomos ouvindo, quando ela chegou à cidade onde se instalou, com a realização do projeto da sua tia, ela começou a reunir jovens com ela, porque ela também ainda era jovem, e começou a responder às necessidades daquela época. E que necessidades eram essas? A nível religioso havia uma grande indiferença, a nível social havia uma enorme pobreza. E então, juntando as suas amigas, fazendo-se rodear delas e vivendo aquela espiritualidade que acabamos de ouvir, da experiência que ela fez do presépio aos 7 anos, em que ela descobre que Deus não está longe das pessoas, mas se faz um menino, pobre, sofredor. E ela aí decidiu começar a amá-lo. E aí decidiu entregar-lhe toda a sua vida. E aos 13 anos, em plena adolescência, ela fez a experiência de Jesus na Eucaristia. E isso marcou-a para toda a vida. E mais tarde, quando ela descobriu a devoção ao coração de Jesus e o voto que podia fazer a convite da sua tia e de outras pessoas, ela fez esta entrega total de si mesma ao coração de Jesus para o fazer conhecer e amar das pessoas do seu tempo. E foi assim que pouco a pouco foram surgindo 3 ramos, ou seja, 3 formas de viver este mesmo carisma, que é de amar e fazer amar o coração de Jesus. Assim, estas senhoras e estas jovens que se encontravam com ela podiam viver este mesmo voto, esta mesma oblação. A palavra oblação tem como raiz oblatas, e oblatas, no sentido concreto, é aquela hóstia que vai ser consagrada na missa, na Eucaristia. E então, assim como a hóstia vai ser transformada no corpo de Jesus, também a nossa vida vai ser oferecida para ser transformada em Jesus. E então estas pessoas que viviam com ela, à volta dela, as amigas dela, da sua relação, também elas foram convidadas a fazer este voto, esta entrega, e a níveis diferentes de exigência. Umas vivendo casadas nas suas famílias, que deu origem às oblatas filiadas, e agora, neste momento, também podem ser casais filiados. Outras que continuavam a viver na casa delas, na família delas, que serão oblatas também como as filiadas, só que têm um outro nível de exigência, porque elas vão fazer votos de pobreza
castidade e obediência. E aquelas que vivem em comunidade, que são as religiosas, como nós aqui em Buriticupu, então fazemos os mesmos votos: pobreza, castidade e obediência, e por isso podemos ser enviadas para a missão lá onde for necessário. Luísa Teresa dizia que devemos ir a toda a parte onde a glória de Deus nos chama. E neste momento chamou-nos para aqui, para Buriticupu. E como acabaram de ouvir no início do vídeo, viram as primeiras que chegaram e as pessoas daqui devem ter conhecido outras que foram por aqui passando. E isso faz parte daquelas que vivem em comunidade poderem ser enviadas para outros países, para outras missões. E o que é que importa nisto tudo? É que as 3 formas de vida são formas diferentes de viver esta espiritualidade, esta entrega ao coração de Jesus. Que qualquer batizado é chamado a viver, mas de uma forma assim mais radical, é preciso sentir em si este chamamento. E aqui em Buriticupu, quem quiser pode conversar connosco sobre isto, porque pode haver outros jovens que queiram entrar ou casais, ou senhoras que queiram viver numa destas formas de vida. O nosso logotipo, que é isto que nós vemos aqui no centro, tem explicação do Instituto. Luísa Teresa dizia que carvões dispersos, sozinhos, não fazem nada. Mas se estiverem todos juntos, podem formar um grande fogo. Se retirarmos um carvão de uma brasa, não é? Mesmo que seja incandescente, se a retirarmos do fogo, ela vai acabar por se apagar. Se estiver com as outras, vai dar fogueira, né? Vai dar um grande fogo. Então, por isso temos aqui a imagem da fogueira. Né? E então o que é? Estas chamas representam e que formam o coração, o amor, que é esse sentido que nós queremos dar, e esta cor de fogo tem a ver com este desejo de 3 formas de vida, e são 3 chamas, né, que todos juntos vão se transformando no mundo. Vai-se penetrando a sociedade de valores evangélicos, aquilo que faltava no tempo de Luísa Teresa, aquilo que hoje continua a faltar, o sentido de Deus, de pôr Deus em primeiro lugar na minha vida e não os bens materiais. Claro que muitos já vivem, mas há outros que ainda não o conhecem e que vivem numa indiferença ou que até nunca conheceram. E isso todos somos chamados pela nossa educação batismal, mas também de uma maneira especial por esta educação. E por isso o nosso carisma se resume a que estas 3 formas são chamadas a ser no coração do mundo, por isso tínhamos aqui um globo, testemunhas do amor, fermentos de unidade e dar a conhecer o Deus de ternura. Porque no tempo de Luísa Teresa vivia-se mais um Deus do medo, um Deus da justiça. E ela quis transmitir um Deus de amor. E isso nós hoje, e nos tempos que estamos vivendo, apresenta-se muito um Deus que vai castigar. Não, é um Deus que nos ama. E então, quem quiser, são convidados a contactar-nos para conversar sobre isto. E neste momento vou passar a palavra a uma jovem de cá do Buriticupu, a Francisca, que também está a fazer uma experiência para ver se quer continuar neste estilo de vida. E vou-lhe passar a palavra. E o teu coração responde que está no amor e na paz. Testemunhas do amor no coração do mundo, entre os povos de América, filhos de Maria. Sou Francisca Brito da Conceição. Eu morava na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Brejinho Siqueira. Eu trabalhava como
catequista e ajudava no grupo de liturgia. Mas eu sempre sentia que Deus queria algo a mais de mim. Em 2017, conheci as irmãs Oblatas do Coração de Jesus através da irmã Doris. E em 2018, comecei a ser acompanhada por elas. E no dia 22 de fevereiro de 2019, motivada pelo testemunho de vida e fé da nossa fundadora Luísa Tereza, e pelo trabalho que eu vi as irmãs desse instituto desenvolvendo aqui em Buriticupu, na paróquia Santa Luzia e Santa Rita de Cássia, nessa comunidade, eu decidi vir ter experiência e viver o carisma e a missão de ser testemunha no mundo do amor e da ternura do coração de Deus. E se você que tem inquietude em seu coração, assim como eu tinha, e vocês conhecem nós aqui do Instituto das Oblatas do Coração de Jesus, não tenha medo de fazer a experiência e conhecer esse Deus de ternura que Ele é para todos nós. Obrigada. Para finalizar este momento de espiritualidade, vamos orar a oração que nossa Madre Luísa Teresa revelou a uma noviça após da morte dele. Ó Jesus, vida eterna no seio do Pai, vida dos homens e mulheres feitas à vossa semelhança, em nome do vosso amor, fazei conhecer, revelai o vosso coração. Estamos fisicamente longe uns com os outros, mas espiritualmente nesta festa de nosso instituto estamos muito unidos, próximos, por meio de nossas orações, da sua amizade, e agradecemos também toda essa alegria e esses momentos que também vamos estar partilhando. Acompanhe-nos de dia 14, teremos todos os dias uma mensagem de nossa Madre Fundadora para iluminar o nosso dia. Três povos de América, filhos de Maria, uma vida singular.